Mark Smirnov, mestre internacional da casa, 2422, o azarão da rodada. Na frente dele, Alexander Donchenko, grande mestre de 2635. Uma Caro-Kann na variante mais agressiva que existe, rocks em lados opostos, avalanche de peões e um desfecho que eu juro que você não vai adivinhar. Segura o coração, esse é daqueles jogos que explicam por que a gente ama xadrez. Bora! E se você quer de verdade jogar melhor, deixa o teu like e se inscreve no Cheque Global. Aqui a gente não só assiste às partidas dos grandes, a gente rouba as ideias deles para você usar nas suas. Fechou? Bora! Caro-Kann e o Smirnov escolhe o avanço na linha mais afiada que existe. H4 cedo, a variante do tal. O Donchenko responde na mesma moeda H5 e o centro se define rápido. Brancas com espaço, pretas com solidez e o bispo bom já fora da cadeia de peões. Teoria afiada de gente que fez o dever de casa. Os dois armam as baterias. Cavalos para dentro, a dama preta cutuca o peão de B2, a dama branca recua para o canto para defender. O Smirnov roca curto, o Donchenko segura o rei no centro, guardando segredos sobre o endereço dele. E repara nos relógios começando a escorrer e cada uma dessas decisões custa minutos de vida. Torre para D1 parece o lance mais natural do mundo, mas a máquina torce o nariz. O certo era mexer a dama primeiro. Detalhe fino? Sim, só que contra a tempestade que vem aí, cada detalhe vai pesar 1 tonelada. Roque comprido, o Donchenko manda o rei para a ala da dama e agora a guerra está declarada, roques em lados opostos. Nesse tipo de jogo não existe meio termo, cada um corre com os peões contra o rei do outro e quem chegar primeiro leva tudo. Leitura de guerra, roques em lados opostos. O Donchenko vai jogar G5 e H4 contra o rei branco e o Smirnov precisa reagir no centro e na coluna D antes que a avalanche chegue. A avaliação já pisca levemente para as pretas nesse tipo de posição. Quem ataca primeiro manda no jogo. Aperta o cinto. O rei branco dá um passinho de lado e olha o relógio. 10 minutos nessa decisão. O Smirnov já sente o cheiro da avalanche, o que ele está calculando. 10 minutos para um passinho de rei. O Smirnov não está admirando a paisagem, ele vê a avalanche chegando, G5, H4, a coluna H abrindo e está decidindo agora, com calma, onde o rei dele vai tentar sobreviver. Defesa boa se planeja antes do ataque chegar. G5, aí está a avalanche, o Donchenko nem espera, joga o peão na fogueira para arrombar as linhas contra o rei branco. A avaliação já marca mais um para as pretas e o ataque agora toca sozinho. E repara na classe, o peão de G5 caiu, mas o Donchenko NM olha e empurra H4. O peão é só o pedágio, o que interessa são as linhas abertas na frente do rei. E a avalanche desce o morro, o peão de F3 tenta fechar as janelas, mas o bispo preto entra de cheque, os peões arrombam a porta na coluna G e a torre preta já sobe pela coluna H. A avaliação despenca para quase -2, o rei branco está no meio do furacão e os Smirnov se segurando no que dá. 12 minutos de pensada para o lance errado. A torre vai para G8, mas a máquina gritava. Era trazer essa mesma torre para a coluna H, empilhando tudo contra o rei. Com essa escorregada, a vantagem preta, que já foi de quase 2 pontos, evapora para o zero. O Smirnov, de 2422, está de pé no meio da tempestade. Só que o Donchenko deixou a porta encostada e o Smirnov escapa por ela. O cavalo centraliza, as torres brancas acham trabalho na ala da dama e lance a lance a avaliação volta para o zero. Tudo igual de novo, menos uma coisa, o relógio branco, de 22 minutos. Para 9, para caminho do vermelho. O tabuleiro empatou, o tempo não. Bispo para D3 e agora esquece o tabuleiro por um segundo e olha o relógio. 2 minutos e 45 para o Smirnov contra 9 do Donchenko. Um jogo inteiro pela frente e quase nada de tempo. A partir daqui, o xadrez muda de natureza e é disso que a gente precisa falar. Antes do desfecho, você precisa conhecer o terceiro jogador dessa partida, o relógio. Apuro de tempo, o famoso Zeitnot, é quando sobram segundos e faltam lances. E ele muda tudo, sem tempo, ninguém calcula, joga-se por intuição no reflexo e a taxa de erro explode. Até grande mestre capota. As regras de sobrevivência são 3. Simplifique, menos peças, menos contas. 2. Jogue lances sólidos, que não perdem na hora. 3. E essa é a arma secreta. Se o apuro é do outro, crie problemas. Cada decisão difícil que você empurra para quem não tem tempo é um convite ao erro. Agora segura porque vem chumbo. O cavalo preto morde o peão de E5, o centro branco desmancha e a posição vira navalha. Cada lance agora é decisivo e nenhum dos dois tem tempo para conferir nada. Dama para G1 com 32 segundos no relógio. A máquina preferia empurrar o peão F, expulsando o cavalo, mas quem calcula a variante com meio minuto? O Smirnov está jogando no puro instinto.
Pergunta do grande mestre. O peão preto de C5 pode tomar o cavalo branco em D4. Parece peça de graça. Ou é presente envenenado? Olha bem a coluna C antes de responder. O grande mestre toma e capota. A máquina implorava pelo recuo do bispo, segurando tudo. Em vez disso, o peão saiu da coluna C e deixou a dama e o rei pretos expostos na coluna, na mira de uma torre branca que ainda nem chegou lá. A avaliação explode, mais 13,70 para as brancas. O Mark Smirnov, com 30 segundos, está ganhando de um 2.635. E ele acha, torre para C1, os olhos cravados na dama preta e no rei atrás dela. O tabuleiro grita vitória branca, mas o relógio sussurra 51 segundos. 33 segundos e a mão trai. Bispo para B5 parece o golpe final, atacando o cavalo que segura tudo, mas é um tiro no pé. A máquina mandava seguir com a dama no ataque. Depois desse recuo, o Donchenko tem o M-lance que desmonta o feitiço inteiro, de mais 13-3 para -2. A vitória da vida dos Smirnov durou exatamente 2 lances. Bispo F5, calmo, um lance só e o castelo de cartas desaba. O bispo preto cobre a retaguarda, liga o contra-ataque e devolve o pesadelo para o colo das brancas. No desespero do relógio, a dama branca salta para G3 oferecendo a troca, mas a máquina apontava. Tinha que tomar o cavalo em C6 com a torre na hora. Agora é o Donchenko quem puxa o gatilho. Torre na segunda fileira com cheque. A torre preta invade H2, a casa dos sonhos de qualquer torre, colada no rei, e daqui ela não sai mais. O rei branco corre, mas a colheita começou. E com o rei branco exposto e meio minuto no relógio, o Donchenko colhe, troca as torres, força a troca das damas, pega o cavalo, pega os peões e cada simplificação é um prego. Quando a poeira baixa, sobra um final sem esperança para as brancas. Torre contra torre, peão a menos, rei aberto. Mão de ferro de grande mestre. A torre desce para G1, atrás dos últimos peões, e os Smirnov, com a posição em ruínas e o coração na mão para o relógio. O grande mestre leva o ponto inteiro, mas que sufoca o Donchenko. Fica a lição do grande mestre. Administre o relógio como se fosse material, porque é. Vantagem no tabuleiro sem tempo no relógio é vantagem pela metade. Você pode até achar o lance vencedor e não ter os segundos para conferir o seguinte. Gaste tempo cedo quando a posição pede, mas nunca chegue no momento decisivo sem o principal recurso para decidir. Que drama! O Donchenko armou o ataque perfeito, deixou escapar e por 2 lances 2, o Mark Smirnov, com 30 segundos no relógio, esteve ganhando de um grande mestre 213 pontos acima. A máquina marcava mais 13,70. Mas Zeitnot não perdoa. A mão traiu no bispo, o feitiço virou e o Donchenko converteu com frieza de cirurgião. Fica o retrato inteiro do xadrez de torneio num jogo só. A preparação, o ataque, o erro, a ressurreição e o relógio, o terceiro jogador decidindo tudo no final. Se os Smirnov tivesse um minuto a mais. Mas xadrez não tem-se. E essa foi a única vez que a nossa cobertura da rodada 3 viu alguém levar o ponto inteiro. O Donchenko cola no pelotão de cima e avisa que está vivo na briga. O Smirnov sai de mãos vazias, mas com respeito de todo mundo que viu esse jogo. Rodada 4 vem aí, e se o torneio continuar nesse nível, segura o coração. Deixa o like, se inscreve e até já.